parte, vamos analisar princípios para o design de habitats digitais. E a primeira questão que se coloca é sobre a necessidade de análise de habitats digitais existentes, ou seja, de perceber os princípios subjacentes a esses habitats, as práticas instituídas e assentes nas tecnologias que sustentam os habitats digitais e também perceber perspectivas de desenvolvimento com vista ao design de novos habitats digitais. A literatura apresenta exatamente esta necessidade como algo premente e algo que é dinâmico e atual. Um primeiro princípio estabelece que o habitat digital é construído tipicamente a partir das metáforas conceptuais que os humanos utilizam. Já foi referido no tema 1 a ideia de metáfora conceptual, foi referido inclusivamente o exemplo da metáfora de compreender é ver, que é concretizada, por exemplo, quando nós dizemos estás a ver, querendo evidentemente dizer estás a compreender, foi a metáfora exemplificada, mas temos diversas outras metáforas, como seja o desktop, a organização do computador, digamos, à semelhança daquilo que é a organização da nossa mesa de trabalho. Metáforas também que são muito visíveis na linguagem, por exemplo, quando nós dizemos o meu computador está infectado, estamos a importar a metáfora da infecção e dos vírus para o domínio computacional, ou quando dizemos vou deixar o computador em hibernação. Trata-se de metáforas muito fortes que nós utilizamos no domínio da computação e que enraizam a nossa forma de pensar sobre este tipo de máquinas. Este primeiro princípio, referindo que o habitat digital é sempre construído a metáforas conceptuais, é extremamente forte e, por exemplo, uma análise do Facebook mostra exatamente como metáforas básicas oriundas da nossa experiência no dia-a-dia estão patentes e são, digamos que, corporizadas em aplicações, em ambientes como o Facebook. Um segundo princípio é o da ligação sistemática e permanente de habitats digitais a outros espaços e outro tipo de habitats. As necessidades básicas que nós temos, tais como a segurança e o controle, delimitam exatamente essa nossa projeção metafórica do que é a nossa experiência do dia-a-dia para a ligação a outros espaços e a outros habitats, nomeadamente aos habitats físicos. Um terceiro princípio refere-se à nossa experiência como humanos, que é essencialmente baseada na ideia de atividade. A atividade humana decorre em sistemas de atividade em que os artefactos, ferramentas de mediação ocupam um papel central. É o exemplo dos telemóveis, que constituem um artefacto de mediação extremamente poderoso em toda a nossa atividade diária. Por outro lado, a atividade humana é orientada para objetivos e é composta por ações de que temos tipicamente consciência e operações que são ações automatizadas. Ocorre o exemplo da condução de uma viatura automóvel, em que nós temos consciência de muitas das ações que nós realizamos, mas sabemos que há um conjunto de operações automatizadas, como seja a mudança de velocidade, carregar a embreagem, etc. Esta ideia de que o habitat digital é centrado na atividade humana é essencial no design de habitats digitais. Um quarto princípio refere-se ao facto de um habitat digital ser sempre baseado num dado modelo conceptual. O modelo conceptual de base é o elemento mais importante que distingue um habitat digital. Pegando em qualquer ambiente digital suportado em tecnologias que tenha características de habitat, isto é, no qual existe a interação das pessoas com o ambiente de uma forma dialética, nós percebemos que o modelo conceptual de base é muitas vezes aquilo que determina o sucesso, o desenvolvimento e a qualidade do habitat digital. Um quinto princípio refere-se à ideia de que o habitat digital é baseado no mesmo tipo de conceitos que os habitats físicos. O habitat físico dos seres humanos constitui o elemento mais forte na definição dos habitats digitais. Há, por assim dizer,
continuidade entre o habitat físico e o habitat digital. Embora cada vez eles mais se articulem e se expandam mutuamente, ainda conseguimos distinguir claramente o que são características de um e do outro. Em muitas situações, existe partilha de conceitos entre o habitat físico e o habitat digital. Esse é exatamente um sinal do prolongamento metafórico de que há pouco falava. Um sexto princípio refere-se ao facto de um habitat digital ter sempre características únicas, específicas, que o distinguem de outro habitat digital. Qualquer habitat digital tem sempre particularidades, inerências, que decorrem da relação e da interação entre as pessoas e esse ambiente digital. Um sétimo princípio indica-nos que qualquer habitat digital tem sempre elementos comuns a outros habitats digitais. Existe, por assim dizer, um elemento ou um conjunto de elementos transversais aos habitats digitais que nos permitem dizer e falar, por exemplo, da necessidade de infraestruturas que são comuns tipicamente a diversos habitats digitais. Aliás, é exemplo do que se passa, por exemplo, quando temos diversos edifícios com funções diferentes, mas que têm sempre algo que é estruturante e que nos permite classificar esse objeto como edifício. Passa-se algo semelhante neste domínio dos habitats digitais. Um oitavo princípio reforça o que foi dito anteriormente, indicando que os habitats digitais tendem a articular-se entre si e têm continuidade com os habitats físicos, como foi referido. O habitat físico constitui tipicamente o domínio de partida da metáfora conceptual base para o habitat digital. Novamente, voltamos ao exemplo do desktop, da arrumação de documentos, em dossiês, etc. Todo aquilo que é a nossa atividade num desktop, numa mesa física e que é transposto por continuidade para um habitat digital. Este contínuo ou esta continuidade físico-digital leva-nos a enunciar para o habitat digital 5 dimensões. As 3 dimensões do espaço, a que acresce a dimensão digital e a dimensão tempo. Um nono princípio, complementar ao anterior, refere que os habitats digitais se articulam e se ligam sempre a outros espaços e a outros habitats. Decorre exatamente do princípio da continuidade. Um décimo princípio refere que qualquer habitat digital contém sempre uma variedade de interfaces com os habitats físicos. Estes interfaces localizam-se muitas vezes no habitat digital, noutros casos no habitat físico e, em muitos casos, na fronteira entre ambos. O 11º princípio enuncia a ideia de que os habitats digitais são dinâmicos e abertos ao desenvolvimento no quadro do seu próprio modelo conceptual. Havendo coerência naquilo que são as características do habitat digital, é natural que o seu desenvolvimento se realize no quadro do modelo conceptual que o sustenta. A dinâmica dos habitats digitais constitui também uma das características do prolongamento por continuidade, tal como acontece nos nossos habitats físicos. Estes princípios, que, como se percebe, se articulam entre si, são elementos que nos ajudam, por um lado, a caracterizar o que é um habitat digital e, por outro lado, ajudam-nos a pensar no design de novos habitats digitais e na sua especificação. Esta área de trabalho do design de habitats digitais é uma área de ponta atualmente em desenvolvimento e que vive muito da criatividade e das necessidades práticas, das necessidades diárias das pessoas em qualquer esfera de atividade.